Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Antes de falarmos sobre mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, iremos definir os conceitos de divisibilidade, além de números primos e compostos. Divisibilidade. Um número é considerado divisível por outro quando o resto da divisão entre eles é igual a zero. Por exemplo, 4 dividido por 2, 12 dividido por 4, 50 dividido por 5, etc. Existem várias regras de divisibilidade de forma a descobrirmos se um número é divisível por outro sem precisarmos realizar o cálculo da divisão em si. As principais regras serão descritas a seguir. Divisão por 2. Todos os números pares são divisíveis por 2. Em outras palavras, para que um número seja divisível por 2, ele precisa ser par, ou seja, nenhum número ímpar é divisível por 2. Divisão por 3. Um número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos constitui um número divisível por 3. Exemplos: 15. Somando-se os algarismos 1 e 5, obtemos o número 6, que é divisível por 3. 36. Somando-se os algarismos 3 e 6, obtemos o número 9, que é divisível por 3. 42. Somando-se os algarismos 4 e 2, obtemos o número 6, que é divisível por 3. 153. Somando-se 1 mais 5 mais 3, obtemos o número 9, que é divisível por 3. 321. Somando-se os algarismos 3, 2 e 1, obtemos o número 6, que é divisível por 3. 1110. Somando-se os algarismos 1, 1, 1 e 0, obtemos o número 3, que é divisível por 3. Divisão por 4. Para que um número seja divisível por 4, os dois últimos algarismos devem ser divisíveis por 4. Além disso, caso os dois últimos algarismos sejam iguais a 0, o número também será divisível por 4. Exemplos: 140. Os dois últimos algarismos correspondem ao número 40, que é divisível por 4. 516. Os dois últimos algarismos correspondem ao número 16, que é divisível por 4. 804. Os dois últimos algarismos correspondem ao número 4, que é divisível por 4. 900. Os dois últimos algarismos são iguais a 0, portanto, o número 900 é divisível por 4. 1300. Novamente, os dois últimos algarismos são iguais a 0. Desta forma, 1300 também é divisível por 4. Divisão por 5. Todo número terminado em 0 ou 5 é divisível por 5. Divisão por 6. Todo número par divisível por 3 também será divisível por 6. Então, basta verificar se o número é par e utilizar a regra da divisão por 3. Exemplos: 36, 342 e 444. Primeiramente, verificamos que os três números são pares. Em seguida, aplicamos a regra da divisibilidade por 3. 36. 3 mais 6 é igual a 9, que é divisível por 3. 342. 3 mais 4 mais 2 é igual a 9, que é divisível por 3. 444. 4 mais 4 mais 4 é igual a 12, que é divisível por 3. Desta forma, os três números são divisíveis por 6. Divisão por 8. Todo número será divisível por 8 quando terminar em 3 zeros ou os últimos três algarismos forem divisíveis por 8. Exemplos: 1000, 1080, 1400 e 2000. Primeiramente, verificamos que os números 1000 e 2000 terminam em 3 zeros, sendo, portanto, divisíveis por 8. Os números 1080 e 1400
possui os três últimos algarismos, correspondendo a um número divisível por 8. Desta forma, esses dois números também são divisíveis por 8. Divisão por 9. Um número é divisível por 9 quando a soma de seus algarismos constitui um número divisível por 9. Exemplos: 72. 7 mais 2 é igual a 9, que é divisível por 9. 216. 2 mais 1 mais 6 é igual a 9, que é divisível por 9. 594. 5 mais 9 mais 4 é igual a 18, que é divisível por 9. 783. 7 mais 8 mais 3 é igual a 18, que é divisível por 9. Divisão por 10. Todo número terminado em 0 será divisível por 10. Divisão por 12. Todo número que for divisível por 3 e por 4 ao mesmo tempo será divisível por 12. Assim, basta aplicar a regra da divisibilidade por 3 e por 4 ao mesmo número. Exemplos: 36, 216, 5.832. Primeiramente, apliquemos a regra da divisão por 3. 36. 3 mais 6 igual a 9, que é divisível por 3. 216. 2 mais 1 mais 6 igual a 9, que é divisível por 3. 5.832. 5 mais 8 mais 3 mais 2 igual a 18, que é divisível por 3. Agora apliquemos a regra da divisão por 4. O número 36 é divisível por 4. Os dois últimos algarismos do número 216 correspondem a 16, que é divisível por 4. Os dois últimos algarismos do número 5.832 correspondem ao número 32, que é divisível por 4. Divisão por 15. Todo número que for divisível por 3 e por 5 ao mesmo tempo será divisível por 15. Novamente, basta aplicar a regra da divisibilidade por 3 e por 5 ao mesmo número. Exemplos: 45, 120 e 390. Primeiramente, apliquemos a regra da divisão por 5. Como os três números ou terminam em 5 ou terminam em 0, são divisíveis por 5. Agora, apliquemos a regra da divisão por 3. 45. 4 mais 5 é igual a 9, que é divisível por 3. 120. 1 mais 2 mais 0 é igual a 3, que é divisível por 3. 390. 3 mais 9 mais 0 é igual a 12, que é divisível por 3. Desta forma, os três números são divisíveis por 15. Números primos e compostos. Um número é considerado primo quando possui apenas dois divisores, 1 e ele mesmo. Por exemplo, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, etc. O número 1 não é considerado primo, pois possui apenas um divisor, ele mesmo. A teoria dos números primos e compostos é aplicável apenas aos números inteiros, porém, na maioria das vezes, utilizam-se apenas os números naturais. Um número composto, por sua vez, possui mais de dois divisores, incluindo o número 1 e ele mesmo. Com exceção dos números 1 e 0, todos os números que não são primos são compostos. Além disso, outra regra bastante útil é que todos os números pares, com exceção do número 2, são compostos. São exemplos de números compostos: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, etc. Está sendo mostrado na tela a relação de números primos e compostos de 2 a 100, onde os números primos estão representados pela cor verde.
O mínimo múltiplo comum de dois ou mais números é o menor número diferente de zero, que é múltiplo de todos eles. Ele é muito utilizado no cálculo de somas e subtrações de frações com denominadores diferentes. Porém, existem outras aplicações, conforme você poderá observar nos exercícios que serão resolvidos. Existem duas maneiras principais para calcular o mínimo múltiplo comum. A primeira delas é por meio da listagem dos múltiplos de cada número. Por exemplo, vamos calcular o mínimo múltiplo comum entre 3, 5 e 6. Listamos uma certa quantidade de múltiplos do número 3, em seguida do número 5 e, por último, do número 6. Verificamos que o primeiro múltiplo comum aos três números é o número 30. Façamos outro exemplo buscando o MMC dos números 9 e 12. Primeiro, listamos alguns múltiplos de 9. Depois, fazemos o mesmo para o número 12. Agora, verificamos que o menor dos múltiplos comuns aos dois números é o 36. Mesmo sendo de fácil entendimento, esse método não é muito prático, principalmente quando se tratar de uma quantidade maior de números. Assim, na maioria dos casos, utilizamos a chamada fatoração. Na fatoração, colocamos os números separados por vírgulas e fazemos uma linha vertical à direita deles. O processo é realizado utilizando o menor número primo que divide algum dos números listados. Dividimos os números que são divisíveis pelo número primo escolhido. Os números que não puderem ser divididos são mantidos inalterados. Repetimos o procedimento até que todos os números iniciais fiquem iguais a 1. O resultado do mínimo múltiplo comum é obtido multiplicando-se os números primos utilizados no processo. Faremos 2 exemplos e, em seguida, resolveremos 5 exercícios. Vamos calcular o mínimo múltiplo comum dos números 3, 5 e 6 utilizando o processo da fatoração. Colocamos os três números separados por vírgula, inserimos uma barra vertical à direita deles e escolhemos o menor número primo capaz de dividir algum dos três números listados. Neste caso, o número primo escolhido será o número 2, capaz de dividir o número 6. Nessa primeira etapa, os números 3 e 5 permanecerão inalterados. Agora, escolheremos o próximo número primo capaz de dividir algum dos números listados. Nesta segunda etapa, será o número 3. O número 5 permanecerá inalterado. Por fim, escolheremos o próximo número primo capaz de dividir o número 5. Neste caso, é o próprio número 5. O processo termina quando todos os números iniciais ficarem iguais a 1. O resultado é obtido multiplicando-se os números primos utilizados no processo. 2 vezes 3 vezes 5 é igual a 30, que é o mesmo resultado obtido anteriormente. Vamos ao segundo exemplo. Calculemos o mínimo múltiplo comum dos números 9 e 12. O primeiro número primo escolhido será o número 2, capaz de dividir o número 12. Novamente, utilizemos o número 2, que será capaz de dividir o número 6. Agora, escolheremos o número primo 3, que é capaz de dividir os números 9 e 3. Por fim, utilizemos novamente o número primo 3. A resposta final será obtida pela multiplicação dos 4 números primos utilizados no processo. O resultado é igual a 36, o mesmo obtido anteriormente. Vamos agora aos exercícios. Sugerimos que você interrompa o vídeo para tentar resolvê-lo sozinho. Primeiro exercício. Calcule o mínimo múltiplo comum entre os números 5 e 7. Utilize primeiramente a listagem dos múltiplos e em seguida resolva pelo método da fatoração.
O resultado obtido nos dois processos deverá ser o mesmo. Agora, calcule o mínimo múltiplo comum entre os números 3, 5 e 10, utilizando novamente o método da listagem dos múltiplos e da fatoração. Dois cometas dão a volta em torno da Terra em períodos iguais a 6 e 15 séculos cada um. Supondo que ambos tenham cruzado os céus do planeta no dia de hoje, quando essa coincidência ocorrerá novamente? Os cometas cruzam juntos os céus do planeta em períodos múltiplos de 6 e 15 séculos. Desta forma, para resolvermos o exercício, bastará calcularmos o mínimo múltiplo comum dos números 6 e 15. Os cometas voltarão a cruzar os céus do planeta após 30 séculos. Num painel de propaganda, 3 luminosos se acendem em intervalos regulares. O primeiro a cada 12 segundos, o segundo a cada 18 e o terceiro a cada 30. Se, em dado instante, os 3 se acenderem ao mesmo tempo, os luminosos voltarão a se acender simultaneamente depois de... Este exercício é semelhante ao anterior, e bastará calcular o mínimo múltiplo comum entre os números 12, 18 e 30. A resposta final é igual a 180 segundos. Um país lançou em 2 de maio de 2000 os satélites artificiais A, B e C com as tarefas de fiscalizar o desmatamento em áreas de preservação. No dia 3 de maio de 2000, podia-se observá-los alinhados, cada um em uma órbita circular diferente. Se os satélites A, B e C levam, respectivamente, 6, 10 e 9 dias para darem uma volta completa em torno da Terra, então o número de dias para o próximo alinhamento será... Podemos verificar que este exercício também é semelhante aos anteriores, e a resposta será obtida pelo mínimo múltiplo comum dos números 6, 10 e 9. A resposta obtida é igual a 90 dias. O máximo divisor comum de 2 ou mais números, como o próprio nome diz, é o maior número capaz de dividi-los obtendo um valor inteiro. O máximo divisor comum é muito utilizado em situações que envolvem a divisão de objetos em partes iguais ou na criação de arranjos contendo quantidades iguais de diversos elementos, além de outros exemplos. O máximo divisor comum também pode ser calculado listando-se os divisores de cada número e selecionando o maior valor que seja comum a todos eles. Por exemplo, vamos calcular o MDC dos números 30, 50 e 60. Observamos que há vários divisores em comum aos 3 números, porém o número 10 é o maior deles. Agora vamos calcular o MDC dos números 90 e 60. Novamente, há vários divisores comuns aos 2 números, porém o número 30 é o maior deles. Da mesma forma que no mínimo múltiplo comum, esse procedimento de listagem pode ser fácil, porém não é muito prático na maioria das situações. Uma outra forma de calcular o MDC envolve também um tipo de fatoração, porém um pouco diferente daquela utilizada no MMC. A montagem do processo é igual, contudo deve-se escolher um número primo que seja divisor de todos os números listados. O processo termina quando não mais se encontra um número que seja divisor comum. A resposta final é obtida multiplicando-se os números primos utilizados. Vamos repetir os 2 exemplos anteriores e fazer 5 exercícios. Calcule o máximo divisor comum dos números 30, 50 e 60.
Agora é preciso escolher um número primo que seja capaz de dividir todos os números listados. Primeiramente, utilizemos o número 2. O próximo número primo capaz de dividir os 3 números listados é o número 5. O processo termina neste instante, pois não há nenhum número primo capaz de dividir os números 3, 5 e 6. O resultado final é obtido pela multiplicação dos números primos utilizados. 2 vezes 5 igual a 10. Calculemos agora o máximo divisor comum dos números 90 e 60. Podemos verificar que ambos os números são divisíveis por 2. Agora, precisamos escolher um outro número primo, pois o número 45 não é divisível por 2. Este número será o 3. Novamente, precisaremos escolher um outro número primo, pois o número 10 não é divisível por 3. Este número será o 5. O processo está concluído, pois não há divisor comum entre os números 3 e 2. O resultado final é igual a 2 vezes 3 vezes 5, que corresponde a 30. Exercícios. Calcule o máximo divisor comum entre os números 50 e 70. Utilize os processos de listagem e da fatoração. Calcule o máximo divisor comum entre os números 50, 75 e 100. Novamente, utilize os métodos da listagem e da fatoração. Uma florista deseja montar diversos arranjos e possui 90 rosas brancas e 50 vermelhas. Supondo que cada arranjo deve possuir a mesma quantidade de rosas brancas e vermelhas, qual será o maior número de rosas que poderá conter cada arranjo? As rosas devem ser divididas igualmente entre cada arranjo, e deseja-se montar arranjos com o maior número possível de rosas. Esta é uma aplicação clássica para o máximo divisor comum. Uma empresa de logística é composta de 3 áreas: administrativa, operacional e vendedores. A área administrativa é composta de 30 funcionários, a operacional de 48 e a de vendedores com 36 pessoas. Ao final do ano, a empresa realiza uma integração entre as 3 áreas, de modo que todos os funcionários participem ativamente. As equipes devem conter o mesmo número de funcionários com o maior número possível. Determine quantos funcionários devem participar de cada equipe. Este exercício é semelhante ao anterior, onde se deseja dividir igualmente os funcionários e obter o maior número de funcionários em cada equipe. Um carpinteiro deve cortar 3 tábuas de madeira com 2,40 metros, 2,70 metros e 3 metros respectivamente, em pedaços iguais e de maior comprimento possível. Qual deve ser o comprimento de cada parte? Observe que as tábuas devem ser divididas em pedaços iguais e com o maior comprimento possível. Este exercício é mais uma aplicação típica do máximo divisor comum.